Olha só, gente, Fala Carlão já está aqui na COP 29, novamente, mais um dia de COP e mais um dia falando aqui na prateleira de cima. Antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu queria mais uma vez agradecer o pessoal da plataforma Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da nossa distribuição de insumos agrícolas no Brasil, e também lembrar do apoio que tivemos da Andave, da Absolo e da FAESP para estar aqui. Obrigado pela sua audiência. Olha, a minha entrevistada aqui do meu lado, a Karen Oliveira, ela é geóloga e trabalha na TNC, The Nature Conservancy. É isso mesmo? Tudo bem? The Nature Conservancy, isso mesmo. Muito obrigado pela gentileza de falar conosco aqui. Eu falo que ninguém nasce já diretora, todo mundo tem uma história até chegar aqui. A Karen Oliveira é diretora da TNC no Brasil e eu queria, antes de mais nada, saber de você um pouquinho. Me fala um pouquinho de você, como é que foi chegar até aqui? Eu sou geóloga, estudei na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro. Fiz meu mestrado na COP, na área de energia e meio ambiente. E depois, por estar trabalhando na área de cooperação internacional, fiz meu doutorado na área de políticas públicas e relações internacionais, justamente para ter uma base teórica melhor para poder justamente incidir nessa agenda internacional. Porque, afinal de contas, a gente precisa de ciências, né? A gente precisa de ciências para uma boa tomada de decisão. O conhecimento técnico-científico é fundamental para fazer a diferença. Com certeza, eu sempre falo o seguinte, o conhecimento, a ciência é que tira a gente da escuridão, né? Total. E aqui nas negociações, então, e principalmente nesse cenário de emergência climática que cada vez mais se agrava, né, em todas as partes do planeta, ter o conhecimento técnico é a chave para fazer com que o planeta se mantenha naquele 1,5 que é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de todo o planeta. Sem isso, vai ficar muito difícil manter a vida funcionando. Ô Karen, você estava me explicando aqui no bastidor, a ONG que você trabalha é uma ONG, vamos dizer assim, vocês estão com a mão na massa em vários biomas aí. É verdade. E uma das coisas que eu noto, é a minha terceira COP só, Sim. mas eu já ia conversando aqui mesmo nessa COP com vários, com embaixadores, com gente do Itamaraty, com governadores, e é cada vez mais, vamos dizer assim, urgente a necessidade da gente. Me parece que nós passamos as últimas décadas construindo muitas regras, construindo regulamentos, mas a gente precisa partir para a ação, principalmente a questão de financiamento e tal. Eu queria saber como é que... Me conte um pouquinho do trabalho de vocês, assim, do ponto de vista prático, o que a TNC faz e se este julgamento que eu estou... o caminho é por aí. Pois é, nós somos a The Nature Conservancy, TNC, nós atuamos em 80 países, somos uma organização de conservação ambiental. Trabalhamos muito na agenda da agricultura, mas também na agenda da segurança hídrica, trabalhamos com pequenos agricultores, com grandes agricultores, procuramos oferecer assistência técnica, linhas de crédito diferenciadas, que são fundamentais justamente para a implementação do negócio. E quando a gente fala da implementação do negócio e da construção de soluções, um dos grandes desafios, obviamente, é o financiamento. Né? E aqui nós estamos justamente discutindo isso. Essa é a COP do financiamento. E, infelizmente, a mensagem que os países doadores, que os países ricos estão dando, é que o modelo não está funcionando. É que não tem dinheiro mais para pagar a conta que cada vez está maior, por conta dos problemas ambientais que todos nós estamos vivenciando. E aí, parte desse nosso desafio é encontrar mecanismos financeiros alternativos que permitam justamente a gente continuar desenvolvendo os programas e planos de governo e também, dentro do setor privado, as atividades que são necessárias para a implementação das soluções. Como é que vocês fazem, no caso da TNC, como é que é feito? Como é que é o financiamento? Vocês estão aí fazendo, com certeza, há recursos e vocês têm, vamos dizer assim, toda uma governança. Me conte um pouquinho qual é o mecanismo de Então, vocês. nós na TNC trabalhamos com diferentes fontes de recursos. Nós, sim, trabalhamos com fundos privados e fundos públicos. Nós temos
mais de 1 milhão de membros no mundo inteiro que contribuem financeiramente porque acreditam na capacidade de fazer a diferença, né, e que contribuem financeiramente para os projetos que a gente implementa. Então, nós temos, vamos dizer, um ecossistema de fundos, né, uma diversidade de fundos que nos permitem de realmente desenvolver as ações. E essa, inclusive, é uma das possíveis soluções quando a gente está debatendo nessa esfera global também, nessa esfera aqui das negociações. É a capacidade de que os países membros assumam compromissos, mas não só compromissos que sejam de governo, mas que também tragam a iniciativa privada, que também tragam o setor financeiro para construir essa diversidade de possibilidades e assim encontrar alguma solução que seja efetiva. Você falou 1 milhão de membros, então eu fico pensando que 1 milhão, aí tem muita gente, vamos dizer assim, para usar um termo do Brasil, tem muito CPF contribuindo, não é só esse CNPJ. Exatamente. A nossa principal fonte de recursos são pessoas físicas que acreditam que é possível fazer a diferença. Por isso que a gente fala que juntos a gente pode fazer a diferença, porque é o somatório de todos os esforços que levam a gente, né, realmente a implementar soluções. E quais são os biomas onde vocês atuam no Brasil? No Brasil, nós trabalhamos na região amazônica com um foco específico no estado do Pará. E por que o estado do Pará? Durante muito tempo, o Pará foi recordista em desmatamento, infelizmente. É verdade. E o que nós concluímos foi que é necessário sair daquela visão projeto a projeto e ter uma visão mais integrada do território. Então, se você consegue desenvolver soluções em pontos que são pontos de acupuntura, aquele ponto que você incide, que faz a diferença, você consegue replicar isso e ganhar escala. Então, na região amazônica, a gente trabalha no Pará justamente na busca do desmatamento zero. No Cerrado, a gente trabalha na Bacia do Araguaia, porque ali é uma área fundamental para irrigação e para abastecimento das cidades. Então, ali o nosso desafio é manter a Bacia do Araguaia viva. Sim. E na parte da Mata Atlântica, nós trabalhamos na Mantiqueira, que é uma área prioritária para conservação, justamente para restauração, para manutenção da floresta e manutenção da capacidade hídrica que abastece as 3 maiores cidades, os 3 maiores estados, né? Ali São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então, nós priorizamos essas áreas por entender que são pontos de acupuntura fundamentais para fortalecer a conservação ambiental no Brasil. Maravilha. Você falou em desmatamento zero, principalmente aqui na Amazônia. No agronegócio, na agricultura, a gente tem no Brasil um código florestal que é extremamente rigoroso e que permite supressão em algumas regiões, no caso da Amazônia, se não me engano, 20% e tal. Como é que vocês conversam com os produtores e qual é a argumentação de vocês em relação a a história da supressão zero? São coisas diferentes, né? Primeiro, o que é ilegal é ilegal. Sim, e com certeza. Não tem o que discutir. Isso, como diz o nosso querido ex-ministro Roberto Rodrigues, ilegal não é problema do agro, é problema de polícia. É problema de polícia. Então, o que é ilegal, ações de comando e controle e que se cumpra a lei, né, na ilegalidade. Em relação ao que está dentro do Código Florestal, e isso é parte do nosso trabalho, o que nós fazemos é ajudar o setor a desenvolver boas práticas que permitam produzir mais, sem necessidade de desmatamento, recuperando áreas, né, e também implementando práticas diferenciadas. Então, você precisa trabalhar os 4 eixos. Assistência técnica é fundamental, né, lá no campo, junto com o produtor, para fazer a diferença. Linhas de crédito diferenciada. Não dá para colocar as mesmas regras de banco para todo mundo, principalmente se a gente está falando do pequeno agricultor familiar. E aí tem uma outra questão, e principalmente na região amazônica, em relação ao cumprimento da lei. Regularização fundiária e regularização ambiental. A regularização fundiária é fundamental, se você porque não sabe alimenta quem é todos os dono, outros. né? Então, Exatamente. Então, com esses 4 eixos, você consegue produzir mais, sem a necessidade de abertura de novas áreas, né, e melhorar a sua rentabilidade, a sua produtividade e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país.
Maravilha. Nós falamos muito de Brasil, me dá uma pitadinha agora da TNC ao redor do mundo, como é? Então, nós, como eu te disse, estamos em mais de 80... Na verdade, agora a gente está em 82 países, mais ou menos. Vamos ser cirúrgicos. Ser cirúrgicos, né? E nós mantemos essa mesma linha nesses diferentes países, na África, na Ásia, nos Estados Unidos. E dentro desse contexto, também nós procuramos fortalecer bastante a questão das áreas protegidas, das áreas prioritárias de conservação. Temos também esse desafio do financiamento. Então, desenvolver mecanismos financeiros que realmente possam ser diferenciados. Então, nós temos trabalhado as palavrinhas da moda, blended finance, green bonds, blue bonds, mas que é realmente um mecanismo que você pode pegar, por exemplo, a dívida externa do país e transformar isso em resultados positivos. Então, temos experiências em Belize, no Gabão, relacionadas, por exemplo, a blue bonds. Temos também esse trabalho muito forte com as comunidades tradicionais e com os povos indígenas, inclusive fortalecendo a bioeconomia, o uso sustentável dos recursos naturais e também com pequenos produtores rurais ao redor do mundo. Maravilha, espetacular, adorei a conversa, você é ótima, viu, Karen? Muito obrigado, viu? Um prazer, estamos aí até o final da COP. Vamos estar juntos, quem sabe a gente ainda conversa mais um pouco. Pois é, e vamos torcer, dedos cruzados, para que os resultados aqui sejam positivos. Pois é, aliás, faltou a gente falar disso efetivamente, né? Qual é a sua expectativa? A gente vai sair daqui com o quê, adicionalmente falando? Me parece que o primeiro dia aprovaram algo relacionado à questão do carbono, que foi muito importante, me disse ontem, inclusive, o embaixador André Corrêa do Lago, mas eu queria saber de você, o que mais a gente vai levar dessa COP e como chegaremos à COP 30 lá em Belém? Bom, essa é a COP do financiamento. Então, tudo aquilo que está relacionado a opções de recursos para enfrentamento da crise climática é o foco dessa conferência. Nós tivemos, sim, dentro do famoso artigo 6, que é o artigo que se relaciona ao mercado de carbono, a definição de padrões e regras que nos permitem, vamos dizer assim, a ter um livro de regras, como se fosse no futebol, que tem um livro de regras, para jogar o jogo. Então, é mais ou menos isso que foi definido. Vai ser um jogo um pouquinho mais... Um pouquinho mais justo, mais equitativo, mais acessível para todo mundo. Então, foi isso que foi definido na segunda-feira e por isso que foi tão comemorado. Mas veja bem, foi o livro de regras. O jogo não começou ainda. O jogo não começou ainda. Então, ainda tem um caminho aí pela frente. Então, esse foi um ponto super importante. Existe uma discussão que é chave, que é a nova meta de financiamento. Porque lá no Acordo de Paris, que vai fazer 10 anos ano que vem, foi definido que os países doadores, os países ricos, deveriam se comprometer a doar aos países em desenvolvimento 100 bilhões de dólares ao ano, somando todos os dinheiros, tá? Tudo junto. Em nenhum momento essa regra... Esse dinheiro não apareceu? Não. Só teve um ano que chegou perto e mesmo assim, se você pergunta, mas de onde exatamente veio o dinheiro, as pessoas não sabem, sabe? A contabilidade ali não fecha. Então, o que está sendo discutido, porque a demanda agora, lá há 10 anos atrás, era 100 bi ao ano, agora já está se falando em trilhões de dólares. Eu escutei esse número já, exatamente, está se falando em pelo menos 1 trilhão de dólares. Já me falaram até de 3 trilhões. Exatamente. Então, nesse sentido, o que está sendo discutido é a possibilidade, né, de haver um novo acordo ao redor dessa quantia que é gigantesca. Vamos vir mais para cá um pouquinho, pode continuar. E para além disso, nós temos outros assuntos muito importantes, que é a sinergia entre as duas convenções, ou seja, biodiversidade e clima, né, que... Como você sabe, lá em 1992, quando teve a Rio 92 no Rio de Janeiro, que foi a Conferência do Desenvolvimento Sustentável, que foi ali que nasceu. É ali que nasceu tudo, né? Tudo nasceu ali. Ali que foi estabelecida a Convenção do Clima e da Biodiversidade. E elas foram estabelecidas de forma totalmente separadas. E ao longo dos anos foram tratadas de forma totalmente separada. Mas o que se observa é que clima e biodiversidade andam de braço dado.
Não me parece fazer muito sentido separar tudo isso. É um pouco como na escola, né? A gente divide em várias matérias para facilitar o aprendizado, mas que na verdade o conhecimento é tudo junto, É verdade. Então, o desafio agora é entender quais são essas sinergias entre as duas convenções para que você possa maximizar as medidas que estão sendo tomadas para enfrentamento das emergências que a gente está vivendo. Que a gente está vivendo, por um lado, emergência climática, mas, por outro, uma emergência da biodiversidade também. Nesses últimos tempos, recentemente saiu um relatório chamado Planeta Vivo, que indica 73% de perda de biodiversidade no planeta. É um número alarmante também. E isso está diretamente relacionado a esse cenário de mudança climática que a gente está vivendo e que afeta tudo, inclusive a agricultura. Né? A perda também é para a agricultura. Então, nesse sentido, aqui, isso aconteceu na semana retrasada, em Cali, lá na Conferência da Biodiversidade, que aconteceu esse ano também. Me parece que também não saiu com nenhuma... A parte do dinheiro não, mas teve outros ganhos importantes. E aqui também está sendo discutida essa sinergia entre as duas convenções. Então, eu destacaria esses 3 pontos aqui: mercado de carbono, metas de financiamento e a sinergia entre as duas convenções. E é esse o legado, é a partir desse legado que a gente vai caminhar até a COP30. Você diria que a hora que se a gente estivesse no último dia lá em Belém, no último dia de COP, você estaria feliz se você pudesse dizer o quê? Que nós trabalhamos juntos e fizemos a diferença. Maravilha, querida. Eu falei com a Karen Oliveira. Ô, Karen, você é diretora de Relações Institucionais, hein? Políticas Públicas e Relações Governamentais. Olha só, gente, ela é diretora de Políticas Públicas e Relações Governamentais da TNC, The Nature Conservancy. The Nature Conservancy. Melhorei um pouquinho meu inglês aqui, viu, gente? Olha só, obrigado Plataforma Agro Revenda, obrigado Absolo, Andave, Faesp. A gente se vê com certeza no nosso próximo programa.